Hoje estamos iniciando uma nova série e hoje vamos falar sobre conhecer a Deus. E quando a gente fala isso para pessoas que frequentam igrejas desde a sua infância, falam, não, mas esse eu já conheço, esse eu já sei. E eu estou aqui justamente no momento de nós sermos desafiados a conhecer a Deus de verdade. E eu digo assim que eu, ao estudar isso, eu conheci mais um pouco de Deus. E cada dia que passa, nós conhecemos mais um pouquinho e crescemos mais um pouquinho na nossa vida de relacionamento com Deus. Eu quero te convidar para se desarmar de todas as defesas que a gente normalmente tem e se dispor a alcançar um conhecimento de Deus que não sou eu que vou te ensinar. Eu vou falar aqui, mas o Espírito Santo vai falar ao seu coração para que você possa crescer. A palavra que vamos ler hoje está no livro de Juízes, capítulo 6, do 12 ao 16. Livro de Juízes, capítulo 6, do 12 ao 16. Essa passagem está falando de Gideão. A maioria de vocês conhece a história de Gideão, que ele, com 300 soldados escolhidos e direcionados por Deus, ele venceu um exército inumerável, incontáveis homens. E é isso que nós vamos falar, porque a diferença entre quem era ele antes de conhecer a Deus de verdade e quando ele conheceu Deus num encontro verdadeiro com ele. O texto diz assim, no verso 12 do capítulo 6 de Juízes. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que então aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os meus pais nos contavam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abençoou, nos abandonou, guarde isso, e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vejam aqui, primeiro, antes de nós falarmos sobre o contexto dessa conversa, esse diálogo, como Deus insiste com Gideão, falou, rapaz, sou eu que estou aqui, rapaz. Vai lá, sou eu que estou falando. Ele falou, não, mas espera aí, se o Senhor é o Deus que está falando, por que nós estamos nessa situação? A minha família, toda a minha família serve a Deus, já veio lá do deserto e tal, e por que, né? Como que eu posso libertar Israel? Eu sou da turma mais miudinha, dos mais... do clã menor lá de Manassés, e eu não sou ninguém. Ele falou, eu estarei com você. Então, nesse diálogo, dá para a gente ver que Gideão não era estranho. Ele conta aqui que a família dele falava de Deus, as maravilhas de Deus para ele. A família dele contou a história do povo que saiu do Egito, né? E ele disse, mas agora o Senhor nos abandonou, nós estamos aqui apanhando, né? Por que ele estava tão frustrado assim? Porque, se você ler um pouquinho antes, depois lá, você vai ver que o cenário que ele estava vivendo, aquela situação que ele estava vivendo, era algo muito, sabe, um sofrimento assim extremo. Os midianitas, uma nação, dominaram Israel e oprimiram o povo. Eles estavam sob opressão. Eles tiveram que se esconder pelas montanhas, por tudo quanto é lugar, nas cavernas, fortalezas, para que não fossem mortos. Eles plantavam, os midianitas iam lá, e os amalequitas, que era outra nação, invadiam, acampavam na terra, destruíam a plantação, matavam o gado, não deixavam nada vivo, nem jumento, nem gado, nem nada. E eles subiam, eles vinham para lá, trazendo tenda, traziam tudo,
Diz a Bíblia que eles vinham como um bando de gafanhoto, devastava tudo que via para frente. E por isso Israel havia empobrecido tanto que, olha assim, que eles, em conjunto, clamaram por socorro do Senhor. E aí, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar de amassar uva, de fazer o vinho, de amassar a uva. Ele estava escondido lá. Era um esconderijo que eu podia malhar trigo, de repente, para ter um trigo, para fazer um pão, porque estava com todo mundo empobrecido, a nação tinha sido oprimida, e eles não tinham nenhuma esperança de tudo aquilo, né? Mas a nação tinha clamado por Deus. E, de repente, o Senhor chega para Gideão, esse moço que estava lá, e Deus, ele, nesse diálogo que nós lemos, dá para ver que ele estava muito entristecido, frustrado. Ah, Deus, não dá, não. Já, se o Senhor for esse Deus que falavam, isso não tinha acontecido para nós. Como é que o Senhor deixou de acontecer tudo isso com a gente, né? E ele tinha, se a gente pensar bem, do ponto de vista humano, Gideão tinha razões para estar frustrado, né? Desde a origem da sua vida, ele praticamente só viu o sofrimento do seu povo. E ele vivia toda essa história, e aí na atualidade ele vivia toda aquela dificuldade que ele tinha da sua atualidade, né? E Israel, o seu povo, a sua nação, se sentia totalmente impotente perante tanta gente que era essas duas nações que oprimiam. Era muita gente, eles não tinham chance nenhuma. Deus, para ele, era algo que ele ouvia a história. Os pais dele contavam, olha, o povo de Israel saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, a pés secos, Deus abriu o mar, depois, à noite, Deus cuidava da gente com fogo para clarear, durante o dia vinha o maná do céu, e foi contando todas as coisas que aconteceu. Mas mesmo assim ele se sentia abandonado. Ele era aquele legítima pessoa que conhecia Deus de ouvir falar. Mas nesse dia apareceu a oportunidade dele conhecer Deus de verdade, de ter um contato face a face, trazendo-se de uma maneira mais clara, né? A Bíblia não fala isso, mas ele teve a condição de conversar com Deus, de dialogar com Deus de maneira assim muito clara. E aí eu começo, olhando aqui, eu penso, por que então as pessoas se frustram com Deus? Será que tem pessoas que são frustradas com Deus? Às vezes a pessoa não é frustrada, mas ela está servindo a Deus mais por confiança naquilo que ela ouviu do que experiências próprias. E aí a frustração virá quando ela descobrir quanto ela perdeu de não conhecer a Deus de verdade. Porque eu creio que Gideão, depois disso aqui, ele fala, poxa, eu não devia ter falado aquilo para Deus, não. Porque se eu conhecesse ele, eu jamais tinha dito que era culpa dele esse negócio, né? E nós temos, como nós já vimos nos temáticos anteriores, de fé, de crença, de religião, de evangelho, como nós somos formatados em conceitos religiosos que nos trazem e que nos prende desde a infância. E que isso, não estou dizendo que nos ensinaram errado, mas às vezes nós aprendemos errado. Que é diferente nos ensinar errado e aprender errado. E às vezes nós vemos também situações em que, quando a gente olha para o que nós sabemos e olha para aquilo que nós começamos a experimentar em Deus, a gente descobre a diferença que é conhecer Deus de verdade. Eu posso contar que eu cresci dentro da igreja, mas muito tempo, eu vivi sem ter a mínima ideia quem era o Deus que eu servia. Eu conhecia muito bem a igreja que eu frequentava, o que podia fazer, o que não podia. Como já falamos, e não vou voltar nesse tema, mas assim, as minhas experiências com Deus, aquelas que cada vez que eu lembro delas, eu começo eu não consigo ficar sem chorar, sem sentir a presença de Deus de maneira extraordinária. Então, essas são presenças, são experiências que são verdadeiras, que são experimentar Deus. Não só conhecer de ouvir falar.
E Gideão, ele vinha dessa dificuldade, porque na sua vida toda, da sua tribo, eles eram subordinados a outra tribo, porque eles nem não tinham a distinção como deveria ter. E eles, desde a sua caminhada pelo deserto, a tribo deles já veio de uma maneira assim, vamos falar de segunda divisão, vamos falar para ser bem mais claro, para não precisarmos entrar em detalhes teológicos. E naquele momento ele estava malhando trigo num lugar que não era para ele estar lá, né? E ele conhecia, mas ele conhecia e vivia as regras que tinham lhe passado, né? E seus pais lhe passaram muito bem a história de o que foi a passagem no deserto, do que significou toda aquela situação. Os pais deles ensinaram ele que ele conhecia. Se você ler a história dele toda, você vai ver como ele conhecia, né? Mas não tinha experiências pessoais com Deus. E talvez aqui agora nós, saindo dessa introdução, talvez a gente esteja falando com alguém que tem uma vida religiosa e sabe como faz para se relacionar com Deus, que frequenta a sua igreja, mas as circunstâncias da vida já geraram alguma frustração, ou tem vontade de mudar o seu status, o seu nível, subir a régua no seu relacionamento com Deus. E é isso que nós vamos trabalhar esse mês. Vamos aprofundar mais como nós podemos crescer no nosso relacionamento com Deus. Independente de que se você está frequentando a igreja ontem, tem 30, 50 anos lá, né? Eu estou indo para perto de 50 anos já, que eu vivo dentro da igreja. Aprendi muito, cresci muito. Mas cada dia que eu começo a ver, eu sei quanto eu preciso aprender mais. E por que as pessoas se frustram com Deus? Claro, como nós já falamos, porque não conhecem a Deus de verdade, o quadro de Deus pintado para elas, às vezes não é. Eu sempre falo que Deus é o melhor presente e muitas vezes embalado na embalagem errada, na pior embalagem. E isso faz com que as pessoas olhem para a embalagem e dizem, não, isso eu não quero. Não, nessa igreja eu não vou. Não. E aí, por que elas se frustram com Deus? Porque às vezes tem só o conceito religioso, nós já vimos anteriores. Agora, muitas pessoas esperam de Deus coisas que ele não vai fazer. Aí a gente já começamos a entrar um pouquinho mais profundo nesse mar. Mas espera aí, por que esperar coisas de Deus que ele não vai fazer? Vou citar um exemplo. A maioria das pessoas não sabe o limite de até onde Deus age, aonde ele tem que agir. Tem pessoas que ficam pedindo a Deus o que ele precisa fazer. Eu vou usar um exemplo, né? Tem pessoas que só falta de manhã ajoelhar em frente ao guarda-roupa para dizer, Senhor, qual que é o look do dia hoje? O que eu visto, Senhor? Deus, eu costumo dizer para as pessoas, Deus tem mais o que fazer. Então, Deus, pode fazer tudo, ele tudo pode fazer. Mas Deus não costuma fazer aquilo que você pode fazer. Então, essa é a primeira coisa. Então, as pessoas começam a esperar de Deus muita coisa que ela deveria estar fazendo, ou ela deveria agir. Outra coisa, Deus não age sozinho, a não ser que seja uma situação muito específica de vir fazer para nós. Ele interage com a gente. Então, tem coisas que você precisa colocar a sua mão, você precisa dar o primeiro passo, você precisa indicar a direção, você precisa tomar alternativa, você precisa levantar de onde você está e dar um passo para que Deus te coloque na direção certa. Eu vejo muita gente lá sentada, eu estou orando, irmão, estou orando. Muito bem, é bom orar. Mas o que você está fazendo? Que direção você está tomando? Que passo você está dando? Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu vou começar algo, eu quero fazer algo, mas não tenho direção de Deus. Comece a fazer alguma coisa. Porque se você estiver diante de Deus, aquilo que você
estiver iniciando, se não for algo, se Deus tiver algo melhor para você, você vai descobrir rapidinho. Agora, se você não faz nada, você nunca vai descobrir isso. E se você estiver fazendo a coisa certa, as coisas começam a andar de uma maneira que coisas extraordinárias começam a acontecer. Se você tem, estou com uma ideia. Às vezes Deus fala, poxa, mas eu te dei tantas ideias e não fez nada. Estou com uma ideia de fazer isso. Estou necessitando, mas estou com uma ideia. Mas você já fez? Você já andou? Já correu? E às vezes é o seguinte, as pessoas se frustram com Deus, que ela quer que Deus proteja o seu orgulho. Como assim, pastor, proteger o seu orgulho? Eu quero que Deus me ajude, mas se tiver que fazer isso, eu não vou fazer. Estou te avisando uma coisa. Você está pedindo para fazer o que você não quer fazer. Porque às vezes acha, não, isso eu não vou fazer. Pode acontecer o que acontecer. Olha, quando você se submete a Deus, você diz, Senhor, eu faço o que for preciso para que eu possa ter uma experiência contigo, para que o Senhor me ajude. Eu estou precisando. Quando você está precisando de Deus, tem que estar sujeito a fazer o que Ele nos direcionar. Né? Então, cada um de nós, não adianta nós pôr regras, né? Outras pessoas se frustram com Deus porque não sabem como Deus responde a oração. Eu lembro muito bem um dia que eu terminei de pregar essa mensagem, uma mensagem exatamente sobre esse tema, e uma pessoa assim muito simples me deu um abraço tão gostoso. Falou, pastor, eu senti, estou saindo daqui aliviado hoje, estou saindo daqui com uma carga menos nas minhas costas, porque eu venho aqui, as pessoas dizem, vem aqui na frente, ora que Deus vai fazer isso, ora que Deus vai fazer aquilo, e venha, e confia, e faz, e não faz. E eu ia lá e nunca Deus respondia. E aí hoje eu ensinei para eles que Deus tem 3 maneiras de responder. Ele diz sim, ele diz não, e diz espere. Mas as pessoas, quando oram, esquecem que quando Jesus ensinou-nos a orar, ele falou assim, seja feita a sua vontade, não a minha. A palavra-chave da oração é essa. Se você está pedindo algo, meu querido, que não é da vontade de Deus, eu já te digo por adiante, não adianta querer fazer mudar de ideia, não. Não adianta. A vontade de Deus é perfeita e Ele é soberano, é simples assim. Não perca seu tempo. Ore e tenha a tranquilidade de dizer ao Senhor, Senhor, eu te pedi tudo isso, eu preciso de tudo isso, eu quero tudo isso, mas a tua vontade é soberana e eu quero a tua vontade para mim. Oh, que coisa maravilhosa falar isso. Se você tiver o conhecimento de como Deus responde a sua oração, você não vai se frustrar nunca. Porque quando ele diz para você sim, é o que você queria, ótimo, vai lá, testemunha, né? Quando você diz não, quando Deus diz não para você, é outra coisa completamente tranquila, porque as coisas que ele diz não, é porque ele sabe que se ele disser sim aqui, ali na frente, você vai sofrer uma frustração muito grande, porque ele sabe o amanhã, nós não sabemos aqui um centímetro na frente do nariz. E ainda queremos dizer para Deus, Senhor, vai lá e faça isso. Deus, vai lá e faça aquilo, determina. Faça... Gente, para com isso. A vontade de Deus é soberana. Se ele disser não, é não. E quem você... já ouvi gente dizer, não, mas espera aí. Deus não vai dizer não. Deus não diz não, ele é todo poderoso. Ele disse não para o seu filho lá no Getsemane. O Jesus nos falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uma oração com sangue vertendo na pele. O que o pai fez? Disse sim para ele? Não, meu filho, não falou não. Vai, você foi para isso, essa é a sua missão. Enfrenta e vai. Não sabem com a forma que Deus responde a oração e ficam frustrados. Daí, essa pessoa que me abraçou no fim do culto que eu falei, ela disse, eu tenho uma frustração imensa, porque eu não sei o que as pessoas, os pregadores falam, não sabia. E aí eles não ensinam, diz que Deus faz tudo, que ora, que tal. Não é nós que dizemos que Deus faz, que Deus deve fazer ou não.
Nós, muito, muito minimamente, podemos pedir a Ele. Mas não adianta você torcer para a vontade dele, para ele mudar a vontade dele. Ele tem a vontade permissiva de Deus, sim. Mas na grande maioria das vezes, nós temos que ter, independente dele poder ter a vontade permissiva dele, nós jamais devemos insistir naquilo que nós oramos sem submeter à vontade dele. Sempre, aprenda isso. Deus, eu quero sempre estar na tua vontade. Por isso que a Bíblia fala que a vontade de Deus é perfeita. Por que pessoas se frustram com Deus? E aqui vai um ponto mais chave ainda, que eu quero vos falar hoje. Porque muitos aprenderam ou estão ouvindo falar de um Deus, mas é um Deus diferente do Deus Todo-Poderoso. Um ídolo. E eu estou falando, você pode estar ouvindo isso dentro da sua igreja. Tem pregadores usando púlpitos de igrejas que são igrejas sérias, igrejas assim, pregando mensagens, pregando um Deus que é um ídolo, que não é o Deus verdadeiro. E vou dizer para vocês como que você identifica isso. O que é um Deus, um ídolo? Qualquer pessoa, qualquer coisa à semelhança do Deus verdadeiro, que não seja ele, é um ídolo. Agora, você já ouviu falar, por exemplo, de um Deus servo que recebe ordens humanas? Ou você não viu um pregador dizer, eu determino, olha Deus, vai lá e faz Senhor, faz isso, e que dá ordem para Deus? Esse Deus não é o meu Deus, não. O meu Deus é Senhor e soberano. Eu sou submisso a Ele e jamais me dirijo a Ele assim. E se você, porventura, alguma vez se dirigiu a Ele assim, se pede perdão, porque Ele é Senhor, é soberano. A Ele é honra, glória, louvor e adoração. Nunca um desafio. A não ser que você esteja num momento de muita intimidade com Ele. Porque, claro, nós sabemos que Moisés, quando Deus falou assim, eu vou destruir o povo, Moisés não disse, Moisés não afrontou Deus, mas ele fez uma questão a Deus. Falou, Deus, mas espera aí. O que vão dizer que nós tiramos esse povo lá do Egito e viemos aqui nesse deserto para todo mundo morrer aqui? O senhor acha que isso é correto? Então, mas nós, esse Deus servo que Deus faz, que as pessoas querem que só venha servir, ó. Por que Deus servo? Um Deus que você pede ao Senhor, eu quero isso, você passa, que a tua oração é um cardápio. Você diz para ele tudo que você quer, ele vai lá e traz na bandejinha para você, ó, filhinha, tá aqui. Isso é coisa, esse é tipo de coisa dessas famílias que aprenderam que os filhos mandam tudo no pai hoje. Mas nesse Deus, nosso Pai, nós somos submissos a Ele. Ninguém, Ele não está lá para nos servir. Nós é que temos que servir a Ele. Deus não é para nos servir, é nós que temos que servir a Ele. E aí, quando você quer que Ele te sirva e não te serve, você fica frustrado, vai ficar mesmo, e vai ficar muito tempo frustrado. Porque a não ser que reescrevam a Bíblia, esse Deus, Ele é Senhor, e nós somos servos. Simples assim. Então, se você conhece esse Deus que você só pede que Ele faça para você, você nunca se dispõe a fazer nada, a servir nada, a se entregar para Ele, a renunciar, esqueça. Você está servindo a um ídolo e não a Deus. Ah, mas aí fica ruim de servir a Deus. Então, tá bom, não sirva esse Deus, fica correndo atrás desse Deus que você está servindo hoje e vai para o inferno. Simples assim. Porque esse Deus desse tipo que estão pregando por aí, ele não é o Deus que leva para o céu. Não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que dizem que dá tudo que se pede, Deus, pedir e dar-se-vos-á. Só pega essa parte, mas, por favor, estude o contexto, entenda do que está se falando. Né? Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E começa a usar todas aquelas expressões de crente lá, né? Tudo posso, aquele fortalece. Isso aí são frases tiradas da Bíblia para usar como motivacional. Porque se olhar o contexto dessas frases, elas estão inseridas numa condição que eles nos levam a uma profunda reflexão. E não somente uma frase isolada, ou uma frase motivacional, ou um salmo bonito.
eles estão dizendo o todo. Né? Por exemplo, o Salmo 23, eu já falei aqui, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso, a tradução mesmo diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e por ele ser o meu pastor, de nada eu sinto falta. Por mais que me falte as coisas, eu não sinto falta. Tudo posso naquele me fortalece também. É Deus dizendo, aliás, é Paulo dizendo, olha, eu já passei fome, já passei necessidade, já vivi sem dinheiro, com fartura, com pouco, com muito. Hoje eu não estou mais ligado nessas coisas, não, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora as pessoas, não, tudo posso, porque ela acha que ele pode. Está se endeusando, pegando esse ídolo, enfiando dentro dele, achando que ele também é um deusinho. Gente, nós temos que começar a falar do Deus de verdade, conhecer a Deus de verdade, um Deus que é Senhor, um Deus que é justo, que é santo, que é poderoso, mas que todos esses atributos de Deus têm a contrapartida para nós. As pessoas se frustram com Deus, que esse Deus ídolo não é um Deus justo. E por quê? Qual que é a diferença? O Deus é justo. Por ele ser justo, ele precisa nos julgar pelos nossos pecados. Nós somos justificados, obviamente. O que é ser justificado? É lá pela morte de Jesus Cristo na cruz, Deus nos deu a condição de ser chamado de justos. Mas isso não quer dizer que nós não tenha condição, a necessidade de dar conta dos nossos pecados, de nós se arrepender, de todo dia nós viver o arrependimento pelos nossos pecados. Porque se ele é justo e não condena, ele passa sendo injusto. Então, se ele é justo e aceita pecado, uma coisa é perdoar pecados pelo preço pago na cruz. Outra coisa é fazer de conta que o pecado não existe. Está entendendo? O Deus justo, porque o justo, um justo juiz, ele condena quem deve. Aí Deus tem misericórdia, por quê? Porque misericórdia é você não dá a pena para quem merece ser condenado. Aliás, alguém que já está condenado não cumprir sua pena. Então, nós estávamos condenados e a misericórdia de Deus diz respeito a não nos levar para o inferno, como nós já estávamos condenados no pecado. Porque, como um Deus justo, ele resolveu mandar seu filho na cruz para praticar a justiça, para que todos aqueles que no passado, como fala lá em Romanos capítulo 3, os pecados anteriormente cometidos, para que todos aqueles que pecaram lá antes da morte de Cristo, não viessem dizer, poxa, olha aqui, como é que fulano, como é que Abraão pecou, como é que Abraão mentiu sobre Sara, como é que Davi pecou, e aí? Aí é o seguinte, eles pecaram, mas o sangue de Jesus Cristo foi a fatura paga por todos os pecados, todos. E aí, se o diabo viesse para Deus, fosse cobrar dos pecados anteriormente cometidos, e um dos nossos pecados, ele falou, já justifiquei pela cruz. Está aqui a cédula da cruz, que eu justifiquei, e eles são livres do pecado, porque o preço foi pago com sangue na cruz. Deus é justo. E quando se faz um Deus que não é justo, quando estão falando de um Deus que a pessoa só está aí pecando, está nem aí, que não se arrepende, não tem confissão de pecado, não tem mais nada, acabou todas as coisas nas igrejas, que está todo mundo na boa. Não, esse Deus não é o meu Deus, não. O meu Deus não convive de pecado, porque também ele é santo, ele é um Deus santo. E esse Deus que é santo, por que não pode conviver com o pecado? Porque pensa no lençol branco no varal. A mínima mancha preta que se atira nele vai aparecer. Mas a brancura da santidade de Deus não admite nenhum tipo de pecado em nós. Para ele ser santo, e nós precisamos também viver em santidade, viver na busca, no caminho da santidade. Não adianta nós queremos servir a um Deus, querer conhecer a Deus, se nós não sabemos que o fato dele ser santo, nós temos que estar todos os dias clamando pelo perdão, pelo sangue da cruz que nos purifica de todo pecado. Mas você tem visto dos seus colegas, das pessoas que você convive, que você vive com elas, assim, aquela preocupação de não pecar?
Eu, pelo menos, não tenho visto muito, não. Talvez eu viva numa bolha. Mas eu vejo hoje pessoas não estão nem aí, não estão preocupadas em estar pecando ou não. Ah, mas ficam descobrindo. Gente, ir para o céu ou ir para o inferno, nós temos que ser pelo menos inteligente. Porque é o seguinte, pensa assim, se você tem dúvida, você faz o mais rigoroso, entendeu? Porque se você fazer o mais frouxo e ficar, você acabou. Por que fazer o mais rigoroso? A régua para ir para o céu, se alguém diz assim, olha, você tem isso. Se você pergunta a alguém, olha, tipo, vamos pensar numa coisa aqui. Tá, vamos pensar assim, ó, ver um filme de violência no cinema é pecado. Supomos, não estou dizendo que é nem que não é, tá? Aí se você pergunta para alguém, a pessoa assim, ó, não sei, né? Tô usando só uma ilustração, tá? Não tem nada a ver com o filme. Aí outra pessoa se pergunta e fala, não sei também. E a dúvida ficou. Qualquer coisa você pergunta, qual que a pessoa prudente faz? Ela não vai. Fala, poxa, se você tem dúvida, é melhor não ir. Porque se eu for e for pecado, e se eu fico? E se Jesus vem e eu fico por causa disso? Então, melhor eu não ir. Qualquer coisa que você tem dúvida, porque a pessoa tem um temor de pecar. Porque para conviver com Deus Santo, nós precisamos ter temor de pecar. Nós precisamos ter ojeriza ao pecado. Nós precisamos ter, assim, uma posição de que, ao olharmos no espelho, nos perguntarmos, eu conheço esse Deus Santo? Será que esse Deus Santo realmente faz? Eu tenho estado à altura da santidade de Deus naquilo que eu posso ser como ser humano? Será que todas as intriguinhas que eu tenho me metido, todas as coisas que eu tenho, as confusões, as coisas assim, eu não tenho desagradado a Deus, eu não tenho sido uma mancha para a santidade de Deus? Como que eu vou pensar em algo na santidade de Deus se eu não estou cuidando disso? Então, conhecer a Deus é conhecer seus atributos, a sua santidade, o que é ser santo. Não é para ser santo ficar dizendo Deus é santo, não. É para você saber que Deus é santo, porque não dá para conviver com o pecado. Que Deus é justo, porque não é você pecar e ficar por isso mesmo. Você precisa se arrepender e clamar pelo sangue da cruz, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E assim por diante. Tem que conhecer que Deus é soberano, porque se Ele é soberano, nós temos que estarmos subordinados à sua vontade é soberano. Deus é fiel, porque é o seguinte, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, aí a gente fica dizendo, não, Deus é fiel, mas nem sabe direito por que eu falo Deus é fiel. Então, meus caros, tem muita igreja aí, tem muitos pregadores em igrejas boas, pregando um Deus que é um ídolo, pregando um Deus que é só semelhante ao Deus verdadeiro, amaciando demais, contando historinhas para agradar as pessoas, para encher a igreja de gente. Se as pessoas vão à igreja só para receber, está tudo errado. Igreja você também recebe, mas você vai lá para cultuar, para adorar a Deus. Hoje as pessoas vão na igreja só para querer receber. Hoje as pessoas chamam a Deus, clamam a Deus só por querer receber. Não tem mais que as pessoas dizendo, ó, Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer? A Bíblia fala, ama teu próximo como a ti mesmo, mas as pessoas não estão preocupadas com o próximo. Deixa o próximo do teu lado, está indo para o inferno e você não está nem aí. Talvez você não venha na próxima semana, mas você não vai esquecer disso que eu falei. Eu estou te clamando para você. Olha o que nós estamos passando, sinais dos tempos, gente. Não brinque uma vida inteira servindo a Deus. Com certeza deixou de fazer muitas coisas que você gostaria de ter feito em nome daquilo que a tua igreja te ensinou a fazer, e isso fez muito bem para você. Não estou discutindo isso. Mas depois de todo esse sacrifício da vida inteira, você vai brincar agora? Você vai fazer as coisas de qualquer jeito? Corre hoje, toma decisões na tua vida para que você possa
estar diante de Deus, mas com diante de Deus, mas com submissão a Ele, com temor, com cuidado, com clamando a Ele, para Deus, eu quero servir ao Senhor de maneira especial. Eu não quero ser mais um daqueles que faz as coisas toda hora, né? Então, Gideão estava vivendo esse momento, né, com a dificuldade, o povo oprimido, e lá dizendo, Deus, olha, eu não conheço Deus de verdade. Na realidade, só faltou dizer isso. E Deus falou, olha, faz o seguinte, Gideão, faz o seguinte, sou eu que vou com você. Sou eu. Agora, como se ele disse, sou eu que vou com você, você não conhecia quem era Deus. Mas ele falou, poxa, então tá bom. Né? Se é Deus, esse Deus que meus pais falaram, então vai dar certo. E daí as coisas começaram a acontecer. Ele começou a fazer, eu não vou hoje contar a história toda, mas o que eu te digo é o seguinte, Deus separou 300 homens para ele, e conforme Deus falou, ele derrotou toda aquela multidão, como se fosse gafanhotos de exércitos. Tanta gente. Todos foram derrotados como se fossem um só homem, exatamente da forma que Deus falou. Deus falou, eu vou te fazer você um vencedor. Mas primeiro você tem que ter uma experiência comigo, você tem que me conhecer. E é isso que eu quero dizer para você. Eu posso estar falando aqui para pessoas que estão vivendo dificuldades nesse momento de pandemia, ou na sua vida, ou está clamando a Deus por uma série de coisas. Mas ainda não teve uma experiência real com Deus. Eu vou te ensinar aqui agora o que você faz para começar o caminho nessa experiência com Deus. A primeira coisa é reconhecer a sua soberania. Reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer a santidade. E na santidade, Deus reconhece os seus pecados. Na santidade, Deus reconhece que nós reconhecemos que nós somos um miserável, nós somos um pecador. E conhecer a sua justiça e a sua misericórdia. E saber que ele, sendo justo, ele não convive com o pecado, mas ele deu o seu filho para morrer pelo pecado. E as suas misericórdias nos fazem que não sejamos condenados. Então não tenha medo de confessar pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar. Quando você faz isso, toda a frustração acaba no encontro real com ele. E eu vou dizer para você, talvez você tenha aquela cerimônia a hora de deitar, te ensinaram assim, você vai lá, ajoelha, ora e deita, né? E não é errado. Mas eu queria perguntar para você, isso que você faz realmente é uma oração? Ou é uma reza que você faz, repete ela toda noite antes de dormir? É uma oração de contrição? Já teve lágrima nessa oração? Já teve um silêncio que se parou para ouvir Deus? Eu te desafio a fazer isso essa noite. Ou quando você estiver ouvindo essa mensagem gravada. Escolha o teu lugar secreto e abre seu coração e diga, Pai, eu quero te conhecer de verdade. Eu sempre te conheci de ouvir falar, mas eu quero experimentar. Eu quero experimentar o Senhor. E quando você experimentar o Senhor, tudo isso que você está sem rumo, sem direção, vai acabar. Vai mudar de situação. Deus é um Deus que muda situações. E aquilo que a gente achar, que às vezes você está frustrado com Ele, eu quero te dizer que essas frustrações, ou essa esperança que não acontece, essas respostas que não vêm, mesmo que seja um não, você vai responder um não, receber um não dele com tranquilidade, porque o não de Deus é consolador. O não de Deus é pacificador. O não de Deus transmite segurança. Mas também se você pode ter um sim que está lá. Porque Deus está esperando esse momento para você reconhecer ele de verdade. Porque Israel esperava tanto tempo que estava esperando para se libertar desse povo. Mas um dia Deus disse, agora chegou a hora do sim. Como eu queria dizer para você de Deus que chegou a hora do seu sim. Mas eu não tenho essa autoridade aqui, porque quem tem autoridade no tempo do sim é Ele. Mas eu creio, eu posso dizer para você, para que Deus fortaleça a sua fé, para que se esse sim for hoje, ou for amanhã, ou for daqui a um ano,
Deus vem, fala com você, e você vai ter paz no seu coração para viver esse tempo na esperança que Ele está cuidando de tudo. Isso é fé, que nós falamos lá no começo. Tá em outras séries que nós fizemos. Isso é fé. A fé não é você torcer para Deus fazer o que você quer. A fé é você crer que Deus está fazendo o melhor por você, independente de ser o que você quer, mas sim o que Ele quer, a vontade dEle. Se você tem alguma frustração, se você tem alguma esperança, se tem alguma coisa que você precisa ter resolvido com Deus, espero que hoje você tenha uma condição de viver esse momento de maneira com mais suavidade, entender exatamente o que você precisa fazer. Entender que Ele é Senhor e nós somos servo. Deixa de correr atrás desse ídolo que tem esse monte de música, que diz, que coloca o homem no centro, que Deus anda correndo atrás de mim, e que por onde eu andar, Deus vai, e tal. Eu até entendo que sim, mas eu acho que tem um pouco de exagero nisso. Eu prefiro dizer que eu me prostro aos seus pés. E tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu coloco aos pés dele. E o sim ou não de Deus, eu recebo com alegria. Por mais que, como homem, eu possa me sentir frustrado, mas na minha fé, no meu interior, eu cultivo a forma de saber que Ele é soberano. Ele é soberano. E aí o seguinte, a última coisa que esse ídolo, que só fala que ele ama, que ele ama, que ele te ama, esse Deus ídolo que estão fazendo por aí, quer dizer que esse Deus soberano, poderoso, todo-poderoso, Ele te ama de verdade. Que para que a sua justiça chegasse até você, Ele mandou seu filho morrer. Para que pagasse o preço, para nós sermos justificados. E com esse preço pago, nós recebemos através de Deus a forma de alcançarmos a salvação pela morte de Cristo. E assim, por isso nós podemos vencer e ser mais do que vencedores. Se você conhecer esse Deus de verdade e viver esse Deus, você pode dizer então, no estrito sentido do Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No estrito sentido do Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E no estrito sentido do verso que nós falamos de Paulo, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Gideão estava frustrado, mas Deus mostrou para ele que não precisava de um exército do tamanho do outro, precisava só da mão dele. E que a mão dele seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que te fortaleça na fé, e que te faça vencedor no nome de Jesus, vencendo cada dia. Não é dando o que você quer, o que você precisa, que não seja da vontade dele, mas sim vencendo que a vontade dele te absorva completamente e cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E na próxima segunda-feira estamos de volta aqui. Uma ótima